precisa você equalizar todos os princípios que eu expliquei sobre a lei da atração, que são os princípios fundamentais que fazem com que você atraia. Esses princípios são 10 princípios. Eu vou te dar o primeiro princípio desses 10 princípios, que são 10 princípios que realmente fazem essa lei da atração e essa energia interior expandir de dentro para fora de você. E o primeiro fundamento desse princípio da lei da atração são os seus sentimentos, são os seus pensamentos, né? E depois que você consegue colocar a energia do seu pensamento direcionado aonde você quer, sem que os entraves e as crenças dominem você, então você começa a criar um sentimento, ou seja, você pensa, você vai sentir, ou seja, esse sentimento vai gerar uma voz interior em congruência com esse pensamento. É como se imaginasse, você pensa assim, vamos dar um exemplo, eu quero ser feliz. Então, isso para o seu cérebro não é algo que possa ser materializado em algo assim específico, ou seja, porque felicidade é algo abstrato para o cérebro. Então, já é uma questão de você entender que o cérebro e essa energia, elas trabalham, uma tem que estar em direção à outra. Por exemplo, se você pensa que quer ser feliz, isso não vai gerar, por exemplo, não vai atrair, por exemplo, um noivo, um marido, uma riqueza. Ou seja, agora se você pensa assim, eu vou atrair um marido específico, que seja isso. E para que isso aconteça, eu vou fazer isso e isso, porque a energia sua, ela tem que estar em movimento. Como eu falei mesmo nesses 10 princípios, toda a energia do seu corpo, do universo, tudo o que é energia tem que estar em movimento. E é esse movimento que faz com que a atração, que faz com que você atraia aquilo. Ou seja, se você pegar 2 ímãs, no conceito do ímã vai dizer que energia positiva mais energia negativa vão se atrair. É como se dissesse assim, isso no ímã, isso no eletromagnetismo. Na lei da atração é ao contrário, ou seja, os seus pensamentos têm que estar equalizados com o seu desejo, com a sua intenção, porque antes do desejo tem uma intenção, ou seja, eu tenho uma intenção de ser rico, mas por que eu quero ser rico? Talvez é liberdade, talvez é segurança, talvez é medo de ser pobre, e se tiver uma intenção atrás do pensamento de ser pobre, então a energia, que é a energia do pensamento, que é o primeiro princípio, não dá para me explicar todos, que são 10, mas eu estou te dando o princípio principal do pensamento, que cria a atração. Então, primeiro, lembre-se, eu penso uma coisa específica, eu quero ser dono de uma empresa que trabalha com, vamos dar um exemplo, com auditoria fiscal, ou seja, uma empresa que vende eletrodomésticos. E aí, essa é uma especificação do que você quer. Agora, o seu desejo é isso. Qual a sua intenção em relação a isso? É evoluir, é prosperar, é crescer? Ou é o medo? É o medo de ficar pobre, é o medo da escassez, é o medo de não ser bem sucedido? Então, existe essa energia por trás, que é a energia da intenção, que todas as pessoas não falam muito na intenção por trás do desejo. Elas pensam, elas fazem visualizações, nós fazemos visualizações, nós falamos, nós queremos experienciar, nós queremos entrar de encontro com essa atração, com esse pensamento, mas esquecemos que existe essa intenção. Que é a intenção de quê? Medo ou amor? A intenção de amor, ou seja, eu quero prosperar, eu quero realmente ser feliz, eu quero ser uma pessoa que atrai as coisas, que conquista as coisas, mas lembrando que a lei da atração, como eu falei mesmo nos 10 princípios, ela precisa estar em movimento, ela é uma lei em movimento, porque nada no universo está parado. Você agora mesmo, seus órgãos, o universo, o sol, os movimentos cósmicos, a universalidade, tudo está em movimento.
Não é só pensar, não é só falar, tem que sentir e tem que agir, tem que gerar um movimento. Ou seja, eu vou te dar um exemplo agora do pensamento. O pensamento, ele só cria a realidade quando você materializa aquela vibração. E no meu livro tem um exercício que eu falo como materializar o pensamento vibracional. Explico detalhadamente, especificando cada detalhe, como que você pode, explicando também o que você não deve fazer, porque explicando alguns conceitos do cérebro, que o cérebro quer economizar energia, falando também das crenças que tem a ver com o nosso inconsciente. Tudo esses processos fazem parte da lei da atração. Embora eu não falei no meu livro que é lei da atração, mas faz parte da lei da atração. Porque a lei da atração não funciona só em pensar, só em visualizar. Porque visualizar você tem milhares e milhares de... A física quântica diz que nós temos mais de 60 mil pensamentos diários. E você atrair o que você quer, você tem que segurar um pensamento com a intenção positiva daquela realidade. E sentir aquilo como se já fosse aquilo. Então o seu ser tem que agir daquela forma. Tem que fazer aquilo como se já estivesse acontecido. Então você está dando um movimento vibracional, ou seja, você está pensando, você está sentindo, você está agindo, você está se comportando, ou seja, você está criando um campo energético sobre você, que as coisas vão ser atraídas. E se a gente for para o cérebro, para a questão do cérebro, tem um mecanismo que eu sempre falo, que a gente ativa o nosso cérebro. Tem um mecanismo aqui que eu chamo, que os neurocientistas chamam, que é sistema ativador reticular, que fala que é o sistema do foco, ou seja, quando você foca em algo, quando você queria algo muito, quando você estava de corpo e alma desejando aquilo, então esse mecanismo faz com que você atraia as coisas. Isso pela visão da neurociência. A lei da atração é você pensar, você sentir, você agir e você entender qual atrai desse pensamento, qual a intenção, positiva ou negativa. Ah, eu quero ser rico. Ué, mas qual é a minha intenção? Ah, minha intenção é porque eu tenho medo de ser pobre, porque eu tenho medo de ser mais pobre do que meus irmãos, porque eu tenho medo de os meus amigos enriquecerem e eu não. Então tudo isso aí vai fazer com que você não atraia o que você deseja e não manifeste esse poder dessa energia dentro de você. Então, essa energia, essa vibração que você tem que condicionar dentro de você. Ou seja, a primeira coisa que você precisa fazer e entender é que as nossas emoções dão direção aos nossos pensamentos, ou seja, são as nossas emoções que é o reflexo do que existe de pensamento dentro de mim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Por exemplo, pela manhã você pensa, eu vou fazer isso, eu vou alcançar aquele objetivo. Aí vem aqueles 60 mil pensamentos da física quântica que nós temos, e além dos pensamentos tem a voz interior que vai se materializar em emoções. Aí você, ao decorrer do dia a dia, você sai para alguma coisa, por exemplo, no seu carro você sai, aí você pega um trânsito chato, cheio, você olha no relógio, está quase atrasado, aí você, nossa, então você perdeu, quando você fez um processo interno, para criar um campo de energia de atração, e esse campo se dissipa pela negatividade, então quando você tira aquele campo de positividade, de criação, que é a energia da atração, que é eu quero, eu penso, eu quero, eu sinto, eu ajo, eu vou conseguir. Pensamento e processo interno de criação. Agora, quando eu vou para uma situação que gera um descontrole emocional, um descontrole interno, uma dessintonização interna de frequência, de energia, de vibração, de emoção, então você cria um campo de energia ao contrário. E aí o que acontece? O seu campo de vibração ele cria aqui no seu meio aqui. Então você vai atrair aqui para você, no campo do coração e da mente. Porque o coração, quando o desejo está aqui, você atrai dessa forma.
Quando você dissipa a energia, o campo se vira-se ao contrário. E quando o campo vira para o contrário, ele vai sugar a energia do universo. E a energia do universo vem a energia do inconsciente coletivo, que é o que? Medo, dúvida, insegurança, sofrimento, dor. Então o seu campo vira ao contrário, e você vai sugando essa energia, e as suas emoções vão te mostrar que você está sugando essa energia, que você sente raiva, medo. Você olha para o vizinho, você aquele vizinho é isso. Você olha para o colega, ela está numa roupa feia. Você pega uma canetinha, você pega um clipezinho, você passa no mendigo ali, você tem ali R$100 e você tem R$100, você passa o mendigo, você está com aquela vibração poderosa de riqueza, de abundância, você passa o mendigo e você fica com dó. Então, virou e ao contrário. O campo se virou ao contrário, ele suga energia. O seu campo vira ao contrário. Agora, quando você está numa vibração de atração sobre riqueza, sobre o que você quer, e você está naquela frequência de atração, você vai passar feliz, você vai pegar ali e dar, porque sabe que aquilo que você doa, aquilo que você faz, aquilo que você emana para o universo retorna multiplicadamente. Então, são essas coisas que atrapalham o processo de pensar, atrapalham toda a criação interna desse poder, dessa energia sua. Então, é isso que faz com que muitas pessoas desacreditem na lei da atração e desacreditem no processo de criação. Ele existe. Não é, aqui eu estou te dando algumas dicas, mas existem, já te dei uma dica que o seu campo, quando você cria, quando você sai do campo, ele vira-se ao contrário e suga. A energia do campo do universo é sugado até você. E é por isso que você pode prestar atenção. Isso já aconteceu várias vezes comigo, que eu não sou santo, sou ser humano igual você, já erro e faço coisas erradas, e às vezes a gente faz porque nós somos humanos. Nós temos uma mente, nós pensamos, nós sentimos. E quando nós estamos com a cabeça cheia de coisas, cheia de pensamentos, cheia de estresse, focado em certas coisas, é que esse campo ele se vira ao contrário. Nós atraímos o que nós não queremos. Aí chegamos, então, durante o dia nós viramos esse campo. Não conseguimos, então, colocar esse campo então, de atração. E aí chegamos no final da noite e vamos tomar banho, vamos lembrando, nossa, vamos lembrar do que aconteceu. Aconteceu isso, eu discuti, eu falei mal, eu pensei mal, eu senti aquela emoção ruim, eu talvez pensei no meu esposo, que ele estava fazendo isso, eu estava com ciúme, pensei na minha esposa, pensei no meu chefe, que ele foi agressivo comigo, discuti com as pessoas lá no meu trabalho, falei mal de alguém, pensei no sentimento de medo, fiquei com medo de falar alguma coisa, não me expressei como eu queria me expressar. Então, são essas coisas que vão fazer com que coloque lá embaixo essa criação que você fez. Essa criação. Se você vê no campo da Terra, o campo da Terra, ele é feito assim como se fosse uma bola entre você. Ou seja, quando você cria esse campo de atração, você faz uma bola sobre você. Quando o seu campo, por motivo da negatividade, da procrastinação, do medo, da insegurança, da falta de conhecer a si mesmo intelectualmente, emocionalmente, frequencialmente e energeticamente, faz com que você saia da frequência energética que atrai o que você deseja. Então, são essas coisas que fazem com que a lei da atração. Lembrando, eu estou respondendo uma dúvida que todos vocês querem entender por que não atrai, por que não
as coisas não funcionam, por que que o universo não manda o que você quer, por que que as coisas não funcionam.